que podemos dizer? Que o ensino, na esfera provincial, vejam só, não é mais colônia. Já passamos num processo de independência, já ocorreu a independência. Então, no período imperial, o que hoje nós chamamos de Estado, chamávamos de província. Então, o ensino na esfera provincial, que hoje seria estadual, para ele não havia recursos financeiros suficientes para formar uma rede de ensino. Claro, nós dormimos colônia e acordamos devagarzinho em 1822, independente. Províncias estavam criadas no Brasil, no país independente, mas aquelas províncias elas não tinham uma estrutura econômica financeira suficiente para criar e gerir uma rede de ensino. Isso nós estamos fazendo referência à rede de ensino das primeiras letras, como eram chamadas as escolas que depois passaram a ser chamadas de escolas de ensino primário, depois ensino de primeiro grau e hoje ensino fundamental. E o ensino secundário, né, como era que ele estava organizado? Pós-independência, o ensino secundário ele caiu nas mãos do âmbito privado. E algumas instituições de caráter público, em algumas delas havia cobrança de mensalidade, né, em algumas províncias, em decorrência justamente da fragilidade de algumas províncias e das dificuldades, né, de chegada do poder central em algumas províncias. Então, muitos colégios privados de ensino privado foram construídos, claro que sempre orientados, né, como nós estávamos, num pós-independência. Então, esses colégios eles eram orientados por uma legislação imperial, uma legislação específica, mas eram instituições privadas. E o ensino primário ficou relegado aí, inicialmente, a um quase abandono. Mas o que é que nós podemos dizer mais sobre esse ensino de primeiras letras? Nós temos aí, 5 anos após a independência, ou seja, 1827, uma lei, a lei de 15 de outubro de 1827, que cuidava do ensino das primeiras letras. De acordo com aquela lei, o que era determinado? Era determinado que fossem criadas escolas de primeiras letras em todas as cidades, vilas e lugares considerados populosos no Império. E os professores? Vejam, 1827. Os professores que não tivessem a necessária formação para ensinar, ou seja, quase todos, porque nós não tínhamos em 1827 faculdades de formação de professores. Quando se falava em formação de professores, falava-se em escola normal. E escola normal, em 1827, Natal tinha, por exemplo? Não. Foi ter depois. E a escola normal abriu, fechou, abriu de novo, fechou de novo, abriu novamente. Funcionar, né? Abrir e funcionar de maneira ininterrupta, a escola normal de Natal passou a funcionar mesmo em 1908, com a reforma educacional responsável aí pela reabertura da escola normal e criação dos grupos escolares, a partir, efetivamente, de 1908 isso aconteceu. Então, lá em 1827, os professores não tinham formação. E o que a lei previa sobre isso? Que os professores deviam se instruir, que deveriam eles próprios buscar a devida qualificação pela sua própria conta e risco. Ou seja, quem iria financiar a formação dos professores em 1827? Era o Estado? Não. Eram os próprios professores. Certo? Então, os professores eles deveriam qualificar-se em curto prazo e às custas dos seus próprios ordenados. Ordenados. Não era salário, não. Estamos falando do século XIX, como está na lei, de acordo com seus próprios ordenados. Isso onde? Nas escolas das capitais. E aí, as escolas das capitais, mais organizadas em 1827, né? As capitais tinham escolas consideradas modelo e naquelas escolas os professores tinham que buscar melhoria da sua qualificação.
E o que os professores deveriam ensinar? Deveriam ensinar a ler, escrever, as 4 operações aritméticas e os princípios de moral cristã e da doutrina da religião católica apostólica romana. Isso deveria ser proporcionado a meninos e meninas? Não, aos meninos. Indicava-se ainda uma preferência para a leitura da Constituição do Império e a história do Brasil. E as escolas para as meninas? Eram pelo menos previstas? Sim, eram previstas. Declarava-se que deveria haver escolas de meninas nas cidades e vilas também, né, vilas mais populosas, mas em que os presidentes de província, em reunião de conselho de instrução pública, conselho da administração da província, julgassem necessário. Ou seja, se o presidente da província, em reunião com seus conselheiros, decidisse que não era necessário, então não era necessária a abertura de escola. A legislação previa dessa forma. Mas, enfim, se as meninas tivessem escola, o que elas deveriam estudar? Será que elas deveriam... o que elas deveriam ter acesso? A quê, por lei? Elas deveriam ter acesso a conhecimentos relativos a prendas, que serviriam à economia doméstica, ou seja, a mulher tinha que aprender, no século XIX, algo que está relacionado à sua vida familiar. Algo que vale a pena frisarmos é a igualdade de renda entre mulheres professoras, né, e os professores. No artigo 13 da lei, né, declarava-se, né, que as mestras receberiam os mesmos ordenados e gratificações concedidas aos mestres. Né, já que até hoje se luta por igualdade de vencimentos, então vale a pena citar isso. Então é via Estado que essa igualdade de renda entre homens e mulheres se efetiva, não é via iniciativa privada, né, e pontual.